Estava eu tentando tirar umas férias, tentando aproveitar que estou de recesso e me desvincular um pouco de toda essa questão de política, mas como vocês bem sabem, no Brasil, cada minuto, cada segundo, cada momento é uma emoção nova, como diria Roberto Carlos, são tantas emoções. E nessa semana não foi diferente, né? A gente teve uma semana bem cheia aí, com muitos acontecimentos, e é por isso que eu estou aqui agora para fazer uma recapitulação, um resumão geral aí de tudo que aconteceu essa semana. Mas antes de entrar no conteúdo do vídeo, já vou fazer aquele jabazinho legal aqui. Aproveita e aperta esse botão aí de joinha, meu filho, e aproveita para curtir bastante esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar cada vez mais e mais pessoas. Além disso, aproveita também esse espaço em branco que você tem aí e deixa aquele comentário bacana, uma sugestão que inclusive está sendo muito bem-vinda, uma análise do vídeo, um elogio, uma crítica, qualquer coisa que vocês colocarem aí vai ser muito bem-vindo. Eu vou estar lendo e, à medida do possível, respondendo, tá ok? Além disso, também compartilhe esse vídeo ao máximo para que essa mensagem possa chegar em cada vez mais e mais pessoas também. Além de se inscreverem no canal, né? Tem esse botãozinho vermelho aí de inscreva-se, aperta nele aí, aperta também o sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu postar aqui com exclusividade, ok? Feito o jabazinho, vamos voltar ao conteúdo do vídeo. Como eu ia dizendo, essa semana foi bem cheia, vários acontecimentos. Eu peguei 4 aqui que vão ser né, eu achei os mais importantes. E a semana começou assim no domingo, na verdade na madrugada de sábado para domingo, né, com uma figura que eu posso dizer que já é um queridinho do Brasil, que decidiu reaparecer, ressurgir com novas histórias aí, daquelas que a gente gosta muito de ficar sabendo. Dá uma olhada em quem apareceu no final de semana passado. Pois é, o pavão misterioso decidiu aparecer de novo aí no último final de semana, né, para alegria da nação, né, e dessa vez não apenas com denúncias, mas com algumas provas, eu diria, embora, né, é importante deixar claro aqui que nada ainda foi periciado, né, como vocês viram ao longo da semana aí, foi muito discutido. O pavão misterioso apresentou uma série de prints de conversas aí entre Jean Willis, ou Lhama Cuspideira, para quem preferir, David Miranda, o marido do Verdivaldo, né, e também o Leandro Demori e até o Marcelo Freixo, né. E claro, o Verdivaldo, embora eu acredito que não tenha tido nenhuma conversa dele, ele tá o tempo inteiro ali aparecendo ali, sendo mencionado nas conversas. Outra figura que também foi mencionada nessas conversas foi o Montanha. Para quem não sabe quem é o Montanha, esse cara aqui é o Montanha. Não respondo para miliciano, não respondo para criminoso, não falo com bandido. Bom, como eu ia dizendo, os prints, né, o pavão misterioso liberou uma série de prints aí de conversas entre essas figuras, né, mas é claro, nenhuma desses prints foram ainda averiguados, né, ainda não foram periciados, então não dá para falar se são verdadeiros ou não, muito embora a gente tenha uma certa suspeita, vamos dizer assim, de que sejam verdadeiros, né, podem ser que sejam verdadeiros, é o que tudo indica, né. Porque o pavão ele foi bem criterioso, né, em mostrar prints das conversas, por exemplo, entre o David e o Jean. Ele mostrou prints dos dois celulares, tanto, né, o Jean falando com o David recebendo essas mensagens, como o David falando com o Jean e o Jean recebendo essas mensagens, né? Então o pavão foi bem criterioso aí em fazer essa análise, né? Inclusive teve vários youtubers aí de direita que fizeram a montagem de todos os prints e da conversa inteira, e a gente pôde ver algumas coisas bem importantes. Primeiro foi a questão do Montanha, né, o Paulo Pimenta, que foi muito mencionado nas conversas, e que o Jean Willis não ficou muito feliz aí do Paulo Pimenta estar envolvido nessa história, né. Parece que, né, para quem, né, não viu ainda, o grande teor, né, claro, eles falam sobre diversos assuntos, mas o principal ali é o Jean Willis insistindo constantemente com o David Miranda, depois com o Marcelo Freixo, né, para que eles mandem dinheiro para ele, né. Segundo as próprias conversas aí, o Jean Willis já estaria ficando sem dinheiro, o dinheiro que ele tem já estaria acabando, e ele tá ali o tempo inteiro cobrando o David Miranda. Depois o David Miranda passa para o Marcelo Freixo e ele fica cobrando os dois aí essa certa quantia de dinheiro.
né? E aí sobra até para o Paulo Pimenta, né? O Jean Willis não gosta do envolvimento do Paulo Pimenta, então tem um certo atrito entre eles aí por causa disso. Além disso, também temos também o Marcelo Freixo dizendo que não suporta Jean Willis, além do próprio Leandro Demori também, né? Aquele outro jornalista que teve também áudios dele vazados lá, brigando, né? Não brigando, mas chamando a atenção de uma outra jornalista do The Intercept por causa de edições erradas, erros na edição lá, né, que eles estavam tentando fazer. Leandro Demori também diz que não gosta do Jean Willis, e eu fico me perguntando, gente, olha só, Jean Willis é realmente uma figura muito amada, muito querida, né? Tanto que nem mesmo os próprios correligionários dele ali, a galerinha do próprio partido, a galerinha que tá ali, que compactua dos mesmos pensamentos, suporta essa criatura. Tanto é que mandaram ele para bem longe. Pois é, mandaram ele para bem longe. Mas a ver, o fato é que todas essas conversas, né, eles, inclusive o Jean Willis fica constantemente cobrando ali o David Miranda sinaliza um suposto receio de que o COAF, né, venha descobrir esses envios de dinheiro lá para o Jean Willis. Ele até menciona o COAF tá de olho na gente, não sei o que. Então eles têm aí todos esses receios. Eles estão com todos esses receios aí de que o COAF acabe chegando neles, né? Além também de uma certa preocupação, né, deles em relação né, aos vídeos, as edições terem sido descobertas, né? Para quem não viu aí, vazaram vídeos aí, vazaram conversas, na verdade, não foram vídeos, foram conversas, entre o Leandro Demori, que eu acabei de falar, né, que é um dos editores do The Intercept, chamando a atenção de uma outra jornalista por causa de certas edições que teriam sido feitas erradas, né? E aí eles têm essas preocupações aí, essas edições vazaram, enfim. Além disso tudo também, né, para quem não sabe, a Polícia Federal já disse que vai investigar, sim, se houve uma venda de mandato aí por parte dos Jean Willis para o David Miranda, e se o Glenn Greenwald, o Verdivaldo, estaria envolvido nisso também. A PF já sinalizou, como a gente já viu em algumas matérias aí. Mas se engana quem acha que o The Intercept ficou para trás. Não, eles não ficaram para trás, eles não se deram por vencidos. E aí essa semana também o Glenn Greenwald decidiu lançar alguns daqueles áudios, né, que segundo ele seriam jornalisticamente preparados, né, e quando forem lançados, né, todo mundo ia se arrepender. Pois é, ele lançou um desses áudios, que foi o do procurador Deltan Dallagnol, supostamente comemorando aí o fato, né, de que a decisão do ministro Fux, do STF, né, de não permitir que o Lula desse entrevista, né? Isso aconteceu no ano passado, e segundo esses áudios, que também não tem perícia nenhuma, são acusações feitas ao Léo, né? O Deltan estaria comemorando, estaria feliz com o fato do ministro ter barrado essa questão aí do Lula dar entrevista. Lembrando que isso aconteceu no ano passado, né? O Lula já deu entrevistas, inclusive está dando entrevista até demais, que eu acho um absurdo para um presidiário, né? Mas isso é o Brasil, né? O Brasil. Vamos dar uma olhadinha aí nos áudios, pra gente dar uma olhada se tem alguma coisa aí que realmente comprova se o Deltan tava ali comemorando isso mesmo ou não. Vamos dar uma olhada. Caras, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Eu não sei vocês, mas eu particularmente não vi nada de demais nessa suposta fala aí do procurador Deltan, né? Se esse áudio realmente for verdadeiro,
né? Vale sempre lembrar aqui que não foi feita nenhuma perícia, o The Intercept jogou isso daí como se fosse um áudio verdadeiro, o que inclusive gerou um certo burburinho na internet, porque algumas pessoas que são mais especializadas nessa questão de edição de áudio já verificaram e alguns disseram que não seria verdadeiro, né? Algumas pessoas disseram que há um espaçamento muito grande entre uma fala e outra, que a voz do Deltan tá muito fonha, né? A não ser que ele estivesse gripado na ocasião, ninguém sabe também. Mas enfim, algumas pessoas que são especialistas de áudio já apontaram para que esse áudio não é verdadeiro ou que ele tenha sido editado. Enfim, a gente não sabe, não tem nada comprovado ainda também, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Na hipótese de ser um áudio verdadeiro, de ser realmente a voz do Deltan, ele realmente ter falado tudo isso aí que a gente acabou de ouvir, eu particularmente não acho que tenha nada de demais, não sei vocês, né? Deixa os comentários aí a opinião de vocês, vou gostar muito de ficar sabendo. Na minha humilde opinião, todo cidadão de bem, naquele episódio lá em que a justiça negou, né, a possibilidade do Luiz Inácio Lula da Silva dar entrevistas, né, no ano passado, na primeira vez, né, porque como eu disse anteriormente, ele já anda dando muitas entrevistas, inclusive, mas na primeira ocasião que isso foi negado, todos nós, cidadãos de bem, pessoas assim decentes desse país, ficamos felizes com a justiça, né, ficamos aí felizes com a justiça, uma coisa que não anda acontecendo muito, né, gente, infelizmente. São esses episódios em que a gente pode se dizer que estamos felizes com a justiça, são cada vez mais raros, mas esse episódio aí em especial, né, da proibição lá do Lula da entrevista, que aconteceu no ano passado, foi uma das ocasiões em que a gente sim ficou feliz com a justiça, até porque nada mais justo do que não deixar um presidiário abrir a boca. Inclusive, agora que permitiram já que o Lula desse entrevista até demais, né, seria muito interessante também que eles deixassem aí o Cunha, né, o Cunha, o ex-ministro, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Seria interessante também, né, se a gente pudesse ter uma entrevista dele aí, fica aí a dica, né, quem sabe aí, eu acho que o Cunha teria muito a dizer também, mas enfim, né, espero um dia também ter essa entrevista aí. Mas o fato é que, mais uma vez, o The Intercept só mostra que eles estão completamente desesperados, né, com muito medo aí, porque cada dia que passa a casa deles está caindo cada vez mais e mais. O pavão que quando aparece, sempre aparece com uma bomba nova, né? E ao que tudo indica, a Polícia Federal já está no encalço dessa galera aí, né? Como eu já mostrei anteriormente, já estão investigando se houve mesmo a venda de mandato. Eles estão de olho aí em toda essa orquestração, né? Que estão fazendo aí em cima dessa questão de vazamento, da Vaza Jato, né, como eles estão chamando. Inclusive a própria revista Isto É, dias após a primeira aparição do pavão misterioso, né, fez uma matéria, divulgou uma matéria lá esquematizando todo, né, dando nomes aos bois, vamos dizer assim, né, de todos os envolvidos nesse esquema aí da Vaza Jato, né, que seria um esquema aí que teria até a participação de espiões russos, de bilionários, né, lá do Vale do Silício, enfim, uma coisa bem hollywoodiana, mas que está acontecendo, que provavelmente está acontecendo bem aqui nas terras tupiniquins. Além disso, também essa semana, né, para mostrar mais, para fechar essa parte aqui, mostrar ainda mais o desespero da galera do The Intercept, que Verdivaldo decidiu se reunir com 40 advogados, né? Ele, misteriosamente, assim, ninguém sabe exatamente o porquê, mas ele se reuniu com 40 advogados, só gente boa, né? Pessoas ali que defenderam Lula, que defenderam Dilma, que defenderam Gleisi, que defenderam o marido da Gleisi, enfim, só essa turminha boa, entre muitas aspas aí, que, né, decidiram dar uma ajuda ali pro Verdivaldo quando viram que as acusações do pavão ficaram ainda mais pesadas e que a PF com certeza tá no encalço deles aí. Vamos ver, aguardar, vamos esperar aí, né, pelos próximos episódios dessa novela, que ainda tem muito pano para manga aí. E falar de um outro assunto muito importante também, que foi a reforma, que é a reforma da Previdência, né, ou a nova Previdência, como eu prefiro chamar, que na verdade é uma nova Previdência, né, que foi aprovada com muito êxito aí no primeiro turno, né, na Câmara dos Deputados. Lembrando que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, né, vai ter que passar por 2 turnos, ou seja, 2 votações aí na Câmara, e acredito que no Senado também. O importante é que na primeira votação aí na Câmara já foi aprovada de lavada, né,
derrotando aí, derrubando por terra todas aquelas falácias, né, de que o governo Bolsonaro não tinha quórum, de que ele não tinha participação, de que ninguém estava, né, de que ele estava isolado, né? Não foi isso que aí a gente viu essa semana, né, quando a nova Previdência, a proposta, né, da nova Previdência foi aprovada em primeiro turno na Câmara por 379 votos contra 131, né? Isso mesmo, 379 votos a favor da nova Previdência contra 131 apenas que votaram não para a nova Previdência, né? E aí a gente sabe, né? Os que votaram não é sempre aquela galerinha de sempre, né? PT, PSOL, PCdoB, aquela galerinha, aquela turminha do quanto pior, melhor, né? E que inclusive, fazendo uma análise aí, eu tava vendo, né? Muitos dos deputados que se dizem de direita, enfim, que estavam defendendo aí a nova Previdência, a grande maioria deles a gente pode realmente bater palmas, porque muitos inclusive abriram mão da sua aposentadoria especial, enquanto essa turminha aí que diz defender os mais pobres, que diz que, oh meu Deus do céu, essa previdência vai ser muito ruim para os mais pobres e não sei o que, eles não abriram mão da aposentadoria especial deles. Será por quê, né? Olha aí alguns dos que não abriram mão da aposentadoria especial. Pois é, essa turminha aí que vive dizendo que luta pelos mais pobres, né? Que tá aí preocupada com os mais negros, os mais pobres, os mais trans, os mais indígenas, os mais isso, os mais aquilo. Quem sabe, é o que tudo indica, estão mais preocupados com os bolsinhos deles cada vez mais cheios e com seus privilégios, que com certeza vão ser cortados com essa nova Previdência aí. Super espero que a nova Previdência seja aprovada também em segundo turno, seja aprovada no Senado, e que isso de fato venha aí a melhorar e contribuir ainda mais com o nosso país, né? Para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui, no dia em que a nova Previdência foi aprovada em primeiro turno, a Bovespa bateu um recorde, pessoal. Ela fechou acima de 106 mil pontos, ou seja, um recorde, uma coisa já que, né, foi aprovada assim em primeiro turno e a gente já teve esse boom aí na Bovespa. Além disso, o dólar fechou abaixo de R$3,75, R$3,75, isso no dia. Hoje, né, agora que eu tô gravando esse vídeo, tá outra coisa, mas no dia ele fechou abaixo de R$3,75. Ou seja, já mostra aí que realmente essa nova Previdência pode trazer, sim, vai trazer grandes melhorias para o nosso país, né? Além da reforma da Previdência, a gente também tem que sempre lembrar da reforma tributária e da reforma política, que também são extremamente importantes aí para o desempenho do país, né? Mas com certeza essa reforma da Previdência sendo aprovada já abre caminho para que essas outras reformas também sejam aprovadas, e isso mostra o tanto que o governo Bolsonaro é forte, o tanto que ele tem sim apoio, seja no Congresso e principalmente no povo, né? O povo está com o governo Bolsonaro, inclusive nas últimas manifestações, a do dia 26 de maio, a do dia 30 de junho, o povo foi para as ruas em massa, né, em peso mesmo, mostrar que estamos com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, com os ministros Paulo Guedes, Sérgio Moro, com a Lava Jato, né? Então o governo tem esse apoio popular. E, inclusive, vale a pena lembrar uma coisa que eu estou sempre frisando, que o mérito dessa nova Previdência é do governo Bolsonaro, é do ministro Paulo Guedes, que foi quem fez a proposta, né? E com certeza, de nós, povo brasileiro, que estamos sempre batendo na tecla para que essa nova Previdência seja aprovada. Estamos indo, né, às ruas cada vez mais e mais e exigindo que eles aprovem essa nova Previdência, né? E claro, também dos deputados que contribuíram, né? Deputados e senadores que estão contribuindo para isso, né? E não do nhonho, né? O nhonho que não fez mais do que a obrigação de colocar a nova Previdência em pauta, né? O nhonho que está aí, né, se vangloriando, dizendo que, nossa, ele é o bambambam, né? A nova Previdência passou por causa dele, né? Inclusive, eu até gostaria de falar para o presidente Bolsonaro parar de ficar toda hora elogiando o nhonho, porque o nhonho não fez mais do que a obrigação dele, né? Ok, tudo bom, foi bom, Rodrigo Maia, né, de ter colocado aí a proposta da Previdência em pauta, em votação, e ter agilizado isso daí, mas não foi mais do que a tua obrigação, meu amigo. Você é o presidente da Câmara, você tem a obrigação de fazer a vontade do povo, né? Essa nova Previdência, todo o mérito disso é, primeiro, do povo brasileiro, que colocou um presidente que tem culhão para poder fazer isso, porque, como vocês sabem, uma reforma previdenciária já é uma pauta que já vem sendo discutida desde a época do Fernando Henrique Cardoso, e todos os presidentes estavam procrastinando isso daí por medo,
né, de se tornarem impopulares e não se reelegerem, e o Bolsonaro não. O Bolsonaro não está nem aí para popularidade, não está nem aí para reeleição, teve culhão, fez a proposta aí com o ministro Paulo Guedes, que é um super economista, fez uma proposta completamente igualitária, cidadã, decente, coloca todo mundo ali no mesmo patamar. Infelizmente, né, o texto original passou por muitas mudanças, acho que até mais mudanças do que eu gostaria, eu particularmente aqui falando, mas o importante é que foi aprovada em primeiro turno e que a gente teve um presidente que teve o culhão de colocar isso daí em pauta, né? Porque é uma medida impopular, porque mexe com algo muito sensível para nós cidadãos brasileiros, que é a questão da aposentadoria. Todo mundo trabalha a vida inteira almejando um dia se aposentar e se aposentar bem, né? Então mexe com algo, com um sonho mesmo de todo mundo, mas que era extremamente necessária e que muitos presidentes vinham deixando isso de lado, e o Bolsonaro teve a coragem necessária para colocar isso aí em pauta, né? O Paulo Guedes teve a coragem necessária e toda a maestria, todo o cuidado de fazer um projeto ali de sistema previdenciário que acabava com privilégios e que realmente colocava todo mundo de uma forma bem igualitária ali, pelo menos o mais igualitária possível, né? Então o êxito disso é do povo brasileiro que colocou esse projeto de governo no poder e, claro, desse pessoal que está no poder, né? O Bolsonaro, o Paulo Guedes, todos os outros, né? E não do Nhonho, que o Nhonho, se dependesse dele, ele queria saber era né, articulação, né? Ele falava que o Bolsonaro não articulava, não sei o que, ele queria era articulação. Agora que tipo de articulação é essa, a gente não sabe. Mas enfim, melhor a gente sabe qual é o tipo de articulação, mas eu não vou falar aqui. Mas enfim, importante é que a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno, vai seguir agora para segundo turno, né? Acredito que essa semana ainda eles façam isso, e eu espero que o nosso país possa, de fato, pessoal, realmente andar para frente, sabe? Ao invés de ficar andando só para trás, que a gente possa começar a andar para frente aí, trilhar novos passos, trilhar novos caminhos, né? Teve também a questão lá do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, no qual o Brasil foi protagonista. Nossa, uma coisa assim que encheu a todos nós de orgulho, ver o nosso país sendo protagonista de grandes acordos internacionais também é algo muito importante, né? E claro, acordos com países e com entidades assim de peso, né? De importância, e não com ditaduras socialistas, comunistas e, né, governos completamente autoritários, igual a gente via no passado, né? Então, parabéns governo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, parabéns Paulo Guedes, ministro aí Paulo Guedes, parabéns a todos os deputados e senadores que abriram mão da sua aposentadoria especial e que estão lutando aí a ferro e fogo para aprovar essa nova previdência. E principalmente, parabéns povo brasileiro que foi às ruas, que está aí nas redes sociais, que está cobrando os deputados para que essa previdência seja aprovada. Vamos fazer isso agora também pela reforma tributária, ok? E é isso, pessoal. Mudando de assunto aqui agora para fechar, né? Eu vou falar aqui rapidinho, né, pessoal, de uma notícia um pouco triste, né, que aconteceu essa semana, que foi a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. E eu não vou entrar aqui em detalhes, né, não vou entrar aqui naquele mérito, né, da questão dele ser contra o governo Bolsonaro ou não, né? A gente sabe que ele tinha críticas aí ao governo Bolsonaro, críticas até pesadas, duras, muita coisa assim, até pesada, que ele falava contra o Bolsonaro, né? Teve aquela suposta ameaça, não diria ameaça, mas um suposto desejo aí de que o Bolsonaro morresse. A galera tava falando isso aí. Eu tenho as minhas convicções em relação àquilo, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Independente dele ser a favor do Bolsonaro ou não, o que importa é que ele era uma pessoa, era um ser humano, né? Foi um grande jornalista, sim, a gente tem que reconhecer isso, teve essa importância na TV brasileira, no jornalismo brasileiro, e além de tudo, né, era um ser humano, e a gente nunca deve ficar feliz com a morte de um ser humano. Eu vi muitas pessoas aí felizes comemorando porque o cara morreu só porque ele era contra o Bolsonaro, ou ele não concordava com o Bolsonaro. Gente, não, a gente não pode fazer isso, né? A gente vai estar agindo que nem os esquerdistas fazendo isso daí. Então não vamos ficar comemorando a morte de senhor ninguém, né? E assim, agora o que eu realmente quero falar, uma coisa muito importante em relação à morte dele, que aconteceu de uma forma muito súbita, né? O cara tava bem num dia, né? Pelo que eu vi, ele passou um dia lá inteiro com a esposa, enfim, né? Um dia normal, teve um dia normal. Quando foi de madrugada, se sentiu mal e teve um infarto fulminante. Isso nos mostra o tanto que nossas vidas é um sopro, né? É realmente um sopro. A gente está aqui agora, não sabemos se vamos estar mais tarde,
né? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a gente pode ir embora, ou então alguém que a gente ama pode ir embora, né? E pode até ser meio clichê, mas é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre trazendo à tona, porque é a verdade da vida. Sempre dar valor a todas as pessoas que estão à nossa volta e principalmente dar valor à nossa vida e buscar sempre estarmos com Deus, né? E eu não estou falando aqui de religião, mas estou falando de Deus, né? Porque nós não sabemos a hora que nós vamos ser chamados, né? Qualquer hora dessa Deus pode nos chamar, a nossa vida pode acabar, o sopro de vida, nosso fôlego pode se esvair e aí, né? Enquanto a gente está aqui, a gente está tendo a oportunidade de se redimir. Todos nós somos pecadores, independente de ser de esquerda, de direita, todos nós estamos no mesmo barco do pecado. Somos todos pecadores, somos todos imundos, somos todos indignos de qualquer, sabe, amor, de qualquer sentimento bom, porque todos nós cometemos nossos pecados, sejam eles quais forem, né? São pecados do mesmo jeito e são terríveis e abomináveis da mesma forma. Mas só a graça, o amor e o perdão de Jesus Cristo pode nos trazer a vida, pode nos redimir desses pecados. Por isso que é extremamente importante que a gente sempre estejamos conectados com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, que nós sempre procuramos andar ali de acordo com os ensinamentos de Deus. Não de religião, estou falando de Deus, sabe? De Deus mesmo, né? Para que quando chegar a nossa hora, que a gente não sabe quando vai ser, pode ser a qualquer momento, mas para que quando chegar nós estejamos preparados, né, para poder sermos salvos e passar a eternidade com Cristo. Existe sim uma vida eterna, né? Isso aqui, essa vida material, física, é passageira. Isso aqui é uma passagem que a gente está tendo aqui, né? E a morte do Paulo Henrique Amorim mostrou isso para a gente de uma forma muito assim clara, né? A gente o cara viveu o dia ali tranquilo, normal, com a família dele, e quando faz de madrugada já era, ele já não estava mais ali. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então é muito importante que nós estejamos preparados sempre, né? É claro, por sermos seres humanos, a gente sempre vai estar caindo, escorregando em alguma coisa ou outra, mas vamos estar sempre procurando estar em contato com Deus, né? Estar aí andando nos caminhos de Deus, para que quando chegar a nossa hora a gente esteja pelo menos no mínimo preparado para poder alcançar a vida eterna, a salvação. Ok? Queria deixar essa mensagem aqui porque realmente o que aconteceu com ele foi algo que me tocou muito, foi algo que veio muito no meu coração, né? Muitas vezes a gente está tão preocupado assim com tantas outras coisas, igual a gente está sempre falando aqui da política, do país, da economia, disso, daquilo, outro, às vezes coisas pessoais, e a gente acaba se esquecendo do mais importante, que é Deus, né? Que é a nossa vida eterna, né? Será que ela vai ser com Deus lá na glória, ou será que ela vai ser na perdição eterna, né? Eu quero que seja na glória com meu Deus. Eu espero que vocês também queiram, né? Então vamos sempre procurar aí tá seguindo os caminhos de Deus e fazendo a vontade dele aqui, tá ok? Um abraço, vou tentar procurar colocar mais vídeos aqui, né? Andei esses dias aí afastado, como eu disse para vocês, estou de recesso, então, né, dei uma parada, mas aí eu vou tentar voltando aos poucos. Fiquem ligados, ativem os sininhos aí, o sininho das notificações, como eu já disse, né, para aí toda hora que eu colocar alguma coisa nova aqui vocês vão ficar sabendo, ok? Compartilhem esse vídeo, comentem, sempre bom, né? Curtam, né? Sempre bom estar batendo nessa tecla também. Um forte abraço, fico por aqui, até a próxima. Valeu!